Cara, vamos lá, porque a rodada foi muito boa. Assim, a gente tem que ser verdadeiro. A rodada foi muito boa e pode ser perfeita, tá? Perfeita não, porque tem título. Enfim, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e este daqui é o resumão da rodada. Resumão da rodada que você sabe todas as informações que você quer encontrar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, você sabe onde você encontra, não sabe? Exatamente, no OneFootball. Mas não é um OneFootball. Brasileirão, OneFootball. Informação, mas Gabriel, OneFootball. Dá mole não, cara. Vai lá, aproveita aí o OneFootball, faz todo o download do aplicativo, aproveita para poder... Dica aí, cara, indique o OneFootball hoje para alguém. Porque esse alguém precisa abrir a tabela do Fluminense e ver que o Fluminense está na vice-liderança nessa segunda-feira. Usa o link que está aqui na descrição, faz o download aí do OneFootball, dá essa moral aqui no Raiz Tricolor, usando o link aqui da descrição para dar aquela moral pra gente. Beleza? Bem, vamos lá para, como eu falei, o resumão da rodada, onde a gente comenta que os resultados da rodada de número 27 do Campeonato Brasileiro e a gente vai avaliando se o resultado foi bom, se o resultado foi ruim, se foi interessante para o Fluminense, a gente vai vendo os próximos passos. Bem, vamos lá. A gente começa aqui já de cara falando dos resultados e, na verdade, o que está na tela aqui são os resultados da rodada 28, né? Na verdade, não os resultados, né? Que se eu soubesse os resultados da rodada 28, eu tava feito lá na Bet7K, né? Mas, na verdade, são os resultados da rodada de número 27 que a gente quer avaliar aqui. A gente começa com esse Avaí Atlético Mineiro, um resultado muito bom. Gabriel, o Atlético Mineiro nem tá na tela aí que você tá mostrando, Gabriel. De tão atrás que o Atlético Mineiro tá. Por que você tá preocupado ainda com o Atlético Mineiro? E eu vou te dizer o motivo exato de eu ainda estar preocupado com o Atlético Mineiro. Sempre pode acontecer de um time desandar, alguma coisa assim no Brasileirão. E eu não boto minha mão no fogo exatamente pelo Fluminense, né? Só que qual que é o detalhe? Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo são os 3 times que estão em finais de Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, desses 3 times aqui saem 2 vagas para Libertadores diretas, né? Se o Flamengo ganhar as 2, por exemplo, essa vaga para o Brasileirão. Aí o quinto passa aí para Libertadores direto. Só que como o Flamengo está em quarto, o sexto também vai para Libertadores direto. Ou seja, desses 6 times aqui saem 6 vagas para Libertadores direto. Se o Atlético Mineiro ficar muito para trás, tá garantido que esses 6 aqui, o Fluminense tá garantido na Libertadores direto. Então isso é importante. Hoje a diferença são 4 pontos. E isso porque vocês vão ver que todo mundo tropeçou, inclusive o Galo. Ou seja, quanto mais distância o Fluminense tiver do Atlético Mineiro, mais garantido ele está na Libertadores direto. Nesse momento são 8 pontos. Isso é ponto pra cacete. Vocês vão entender o porquê. Botafogo e Coritiba, eu gostaria muito de falar que, nossa, que resultado ruim e tal, mas assim, né? Eu realmente caguei pro Botafogo, né? O Botafogo só me serviu de uma coisa até agora nesse Brasileirão. Na verdade, não me serviu de nada, né? Porque eu ia falar que me serviu pra eu ganhar a aposta do TF, mas na verdade eu ganhei a aposta do TF, os R$ 200 lá, que ele não me pagou ainda, o caloteiro TF, diga-se de passagem. Eu ganhei a aposta já com Copa do Brasil e Carioca, né? Porque ele apostou que o Botafogo terminaria na frente do Fluminense a mais competições do que o Fluminense na frente do Botafogo. E aí o Fluminense terminou na semi da Copa do Brasil e eles nas oitavas e a gente foi campeão carioca, né? Enfim, então o Brasileirão nem pra isso me serviu, Botafogo. Red Bull, Bragantino e Goiás. Cara, esse jogo aqui eu até daria alguma importância pra ele, ainda falando de Red Bull, Bragantino, de a gente ficar muito pra trás. Mas acho que é um cenário meio surreal, assim, hoje. A gente falar do Red Bull Bragantino com 34 pontos. Na verdade, eles estão ficando atrás até nessa briga, porque considerando aqui o G8, né, abriu 2 vagas a mais, abrem 2 vagas a mais aqui para baixo. Essa briga por essa 8ª vaga, considerando que o Atlético Mineiro deve ir para a Libertadores, América Mineiro, Goiás, Botafogo, Santos, são todos times assim. A América Mineiro, acho até o América e o Goiás os times mais sólidos aí para brigar por essa vaga. O Botafogo cresceu um pouco nas últimas rodadas e o Santos caiu muito, né? Perdeu para o Palmeiras, é óbvio, mas depois da demissão com o Lisca a gente ainda não sabia muito bem como ia. Agora, enfim, a gente não vai ter a mínima noção até contratarem um novo treinador. Aqui é Fla-Flu, né? E aí Fla-Flu a gente marca de roxo porque Fla-Flu é normal. Então, deixa eu circular aqui. Mas é óbvio, né? Assim, sem a zoação, enfim. A vitória do Fluminense foi essencial nessa rodada. Não só
em questão de, como eu falei, de posição na tabela. A gente subiu 2 posições. Lembrando, tá? Internacional e Atlético Goianiense só acontece nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu tô gravando antes porque, obviamente, faz sentido, né, gravar esse vídeo aqui na segunda, já que tivemos a maioria dos jogos. Mas, enfim, o Internacional ganhando o seu jogo passa o Fluminense. Mas o jogo é complicado porque eles pegam o Atlético Goianiense, que tá cada vez mais sendo rebaixado, né? Se eles perderem essa partida, lembrando que o empate favorece o Fluminense também, né? Empate, aliás, até marquei o Inter aqui, mas empate ou Atlético Goianiense são resultados bons para o Fluminense. Então, assim, até o empate atrapalha um pouco a vida do Atlético Goianiense. Então, ele tá muito atrás do resto da galera. Você vê, o Coritiba tem 28, eles têm 22 pontos. É uma diferença grande. De qualquer forma, é importante a gente falar que o Fluminense não está garantido em segundo. Mas ainda assim, o Fluminense tem 2 pontos de vantagem e abriu 3 em relação ao Flamengo. Então, está à frente do Flamengo e muito à frente do Flamengo, considerando 3 pontos aí, uma boa diferença. E mais, com os tropeços que aconteceram na tarde desse domingo, o Fluminense abriu uma boa diferença também para os outros competidores. Ceará e São Paulo. Eu caguei e andei para Ceará e São Paulo, né? 2 times aqui que estão mais preocupados com zona de rebaixamento. Talvez o Ceará com mais preocupado com o Z4, né? O São Paulo nem tanto. América e Corinthians, que resultado magnífico pro Fluminense. Isso aqui, na verdade, volta a cor... Tem que voltar a cor verde ali, porque não é roxo, é vitória do Fluminense, né? Cara, que resultado bom, né? O América Mineiro, o São Paulo, o Corinthians foi lá, perdeu, jogando normal, tá? Não teve nossa e tal, não, um jogo normal. Gol do América Mineiro no primeiro tempo do Juninho, enfim. Bom, né? Resultado bom. Isso atrapalha a vida do Corinthians, desde o Corinthians quinto, assim, até se a gente pensasse um pouco em zoação, era melhor uma vitória do Corinthians e tal em relação ao Flamengo. Por isso que eu falo, nem tudo que é bom pro torcedor do Fluminense é bom pro Fluminense. Pro Flamengo cair pra sexto, era bom pra zoação. Mas é óbvio que pra gente foi melhor o Corinthians perder esse jogo. O Fluminense abre uma distância segura do Corinthians. São 2 rodadas, são 4 pontos e 2 rodadas garantidos. Com o Fluminense garantido no G4. É importante falar isso. O Fluminense pega o Juventude na próxima rodada. Se perder em casa pro Lanterna Juventude, perder em casa, não sai do G4. Isso é uma segurança muito boa que deu pro Fluminense. E essa derrota do Corinthians trouxe isso, principalmente falando de Libertadores. Mas a gente ainda vai falar um pouquinho de título aqui ainda, tá? Fortaleza e Juventude também, né? Aquele famoso cagueio. O Juventude já chega quase que morto no campeonato agora contra o Fluminense de novo, no Maracanã. Aí vai vir todos aqueles... e o Fluminense quando pega o Lanterna sempre perde. E aí o Fluminense ano passado ganhando as 2 da Chapecoense. E o Fluminense quando pega o último colocado e tal. E na maioria das vezes ganha, né? O Lanterna. Enfim, aqui, ó. Então o Juventude e Fortaleza tanto faz, né? 2 times que estão num contexto ali de parte de baixo da tabela. Palmeiras e Santos, obviamente, é um resultado ruim neste domingo. A gente pode dizer que é o único resultado que não foi agradável para o Fluminense. Foi a vitória do Palmeiras, um jogo em que o Palmeiras tinha 1 a menos e estava empatando até os 20 e poucos, 30 minutos do segundo tempo, quando o Merentiel girou para cima do Madison com uma facilidade inacreditável e fez o gol que manteve a distância do Palmeiras. Na verdade, aumentou a distância do Palmeiras, né? Se o Internacional tropeçar, vai ter aumentado a distância do Palmeiras para 9 pontos de novo para o segundo colocado. Se o Inter ganhar, a distância se mantém a mesma, mas, enfim, a distância se mantendo a mesma, com menos rodadas, óbvio, a vantagem pro time verde. Vai ser muito difícil parar o Palmeiras, tá? Depois eu vou dar uns números aqui, mas vai ser muito difícil parar o Palmeiras, considerando pontuação. Atlético Paranaense e Cuiabá, outro resultado muito bom do Fluminense. O Atlético Paranaense, pro Fluminense, perdão. O Atlético Paranaense tá ali meio que fingindo de morto, sem a gente perceber muito e tal, mas o Atlético Paranaense tá pontuando muito no Brasileirão, né? Se você olhar aqui, o Atlético Paranaense é sexto, com 44, a mesma pontuação do Corinthians, que a gente coloca como, nossa, um grande time ali em cima. E vou falar a mesma coisa em relação ao Fluminense, tá? Quando falar mas o Fluminense, elefante em cima da árvore, o Diniz... Meu amigo, se eu botasse uma moedinha de R$1 num copinho, todas as vezes que, após uma derrota ali, algum lance do Fluminense, alguém falou que era a hora que o Diniz começava a cair, e até agora o Diniz não caiu, eu já tava comprando uma casa 0 quilômetros. Uma casa 0 quilômetros com esse dinheiro. A mesma coisa o Fluminense aqui na frente também do Flamengo, 3 pontos. São 27 rodadas, cara. E
E o Atlético Paranaense e o Corinthians também são 20. É muito tempo. Não dá impressão, não é muito tempo 27 rodadas. Então o Atlético Paranaense ainda está nesse contexto. É bom ele tropeçar, ainda mais em casa contra o Cuiabá, que é o exemplo que eu sempre dou. Time que tá brigando por tudo tem que ganhar em casa do Cuiabá. Zona de rebaixamento, é Sul-Americana, é Libertadores, é título, tem que ganhar em casa do Cuiabá. E o Atlético Paranaense não cumpriu essa meta. Ficou com 44, ficou no bolinho aqui. Se o Internacional tropeçar no bolinho do Inter, e o Fluminense fica mais destacado. Ou no bolinho do Flamengo. É claro, os 3 times que estão aqui são os que eu falei, né? Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense são os que jogam finais continentais. Então eles estão muito mais focados nisso. Mas, meu amigo, não vai ter vaga pra todo mundo aqui não, né? Na verdade, o ideal aqui pra gente, né? Eu assinaria agora, que era Atlético em 6º campeão da Libertadores, Corinthians em 5º campeão da Copa do Brasil e Flamengo em 4º. Eu assinaria isso agora. Enfim, falando de tabela, como eu falei, a diferença do Fluminense, ele tá garantido 2 rodadas no G4, isso dá uma tranquilidade grande, e considerando que o normal aconteça na próxima rodada, como aconteceu nessa, a gente ganhando o Juventude, o Fluminense se garante pelo menos até a 30ª rodada no G4. Isso é muito forte e vai continuar habitando a parte de cima da tabela. O Fluminense precisa melhorar a sua defesa. Você percebe um claro descompasso entre os 5 primeiros aqui. Tirando o Atlético Paranaense, que é um time que, né, tem defesa e ataque. Aqui você vai do 6º para frente, você já abre um pouco mais disso. Quando você olha os 5 primeiros, você olha os ataques. O Palmeiras tem 44, o Fluminense tem o 2º melhor ataque com 42, aí o Flamengo também tem 42, o Inter tem 41, enfim. E o Corinthians tem 30. Você fala, pô, poucos gols o Corinthians fez, né? Ok. Você vem para as defesas. O Palmeiras tem a melhor defesa com 19, aí o Flamengo tem 24, o Internacional tem 26, o Corinthians tem 26, o Internacional 25, o Corinthians 26, você fala, poucos gols, né? E o Fluminense tem 31. Então, claramente, o descompasso aqui do Fluminense é a defesa. Sofreu o gol mais uma vez. Isso pode ser um problema, como eu sempre falo, né? Ataque ganha jogo. Eu sempre falo, não, essa frase é famosa pra caramba. Mas a defesa do Palmeiras vai garantindo o campeonato pra ele. Só que eu queria mostrar pra vocês aqui o Instituto de Matemática da UFMG. Eles fazem um cálculo muito legal de probabilidades do Campeonato Brasileiro. Eu vou botar aí na tela. Tá aí na tela já pra vocês. Olha só, esse cálculo aqui é o que eu valorizo menos, tá? Que é o de percentual de chances para ser campeão brasileiro. Aí, esse aqui é o que muda, é muito mais volátil e tal, mas enfim, eu queria colocar que o favoritismo, obviamente, é todo do Palmeiras. Os times estão brigando para poder tentar pensar em ter a meta de um dia, quem sabe, conseguirem brigar com o Palmeiras. O Palmeiras tem 91% de chance de ser campeão brasileiro. Esses dados são atualizados depois dos jogos de domingo. Fluminense tem 3,8%, Internacional 3,2%. E o Flamengo tem menos de 1% de chance de ser campeão. Ou seja, eliminamos o time do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Agora, o mais legal que eles têm, quando você vem aqui, probabilidades por pontuação. O que eles querem dizer? Quantos por cento você tem de chance de ser campeão com tal pontuação? Por exemplo, você não tem chance de ser campeão com 56 pontos. Não tem como ser campeão nesse momento. Aí eu gosto sempre de olhar o que está acima de 50%. Por exemplo, 68 pontos. Com 68 pontos, um time tem 60% de ser campeão brasileiro. Só que esse cálculo ele tem uma pegadinha. Por quê? Você pode pensar bem assim, pô, Gabriel, o Fluminense 68 pontos, o Fluminense está com 48, é só o Fluminense fazer 20 pontos que ele, né, tem muita chance de ser 60% de chance de ser campeão brasileiro. Só que não. Por quê? O cálculo é baseado em um time chegar lá. Leia-se o Palmeiras. Se o Fluminense chegar a 68 pontos, provavelmente o Palmeiras vai ter passado desse número. Pela lógica ali. Então, pro Fluminense, o Fluminense ser campeão com 68 pontos, a chance é muito menor. Se a gente vier para uma chance assim, quase que irredutível, né? Tipo, 71 pontos que tem 88% de chance, ou seja, o time chegar a 71 pontos, ele tem... Se você botar 100 vezes um time chegando, no momento agora do Brasileirão, com essa atual tabela, em 100 vezes que um time chegar a 71 pontos, em 88, 89, ele vai ser campeão. Acho que tá certo aí, a estatística é mais ou menos assim, né? A gente vai para um número, né, mais ok, mais possível. Só que é difícil chegar nessa pontuação, né? O Fluminense tem 48 pontos. Para chegar a 71, teria que fazer 23 pontos em 11 jogos. E é por isso que eu falo, falta pouco para acabar o Brasileirão. 23 pontos em 11 jogos seria ganhar 23 em 33.
São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nessa sequência final. É muito ponto. E é um ritmo. E assim, além de tudo, você ainda tem um Palmeiras que deve pontuar. O Palmeiras, por exemplo, você teria que fazer isso, uma pontuação magnífica por 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas numa reta final de campeonato. E o Palmeiras teria que fazer só 14 pontos. Na verdade, 13. O Palmeiras, nesses mesmos 11 jogos, teria que ganhar 3, empatar 4 e perder 4. Sendo que o Palmeiras até agora perdeu 2. Então, assim, o título tá muito na mão do Palmeiras, tá? Tá muito, muito na mão do Palmeiras mesmo. A gente pode se iludir um pouquinho e tem todo o direito de se iludir, fazer cálculo, torcer contra e etc. Mas a não ser que aconteça algo muito fora da curva do que não aconteceu nos últimos 9 meses, ou melhor, falando de Palmeiras, se a gente for considerar o geral aí do Abel Ferreira, não aconteceu nos últimos 2 anos, esse título tá na mão do Palmeiras. Mas probabilidades são probabilidades, vamos ficar de olho nisso e vamos torcer, afinal de contas. Se a gente não buscar o título, a gente vai buscar o quê agora nesse Brasileirão? Vai ficar se contentando de estar só no G4? Não, tem que buscar o título. Claro, cuidando da vaga no G4 também. Até a próxima. Valeu.